Olá pessoal, aqui quem fala é a Débora Puppet e eu vim trazer pra vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e da história, então vem comigo! Bom, meus queridos heróis, meus queridos seres desse mundo maravilhoso, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de história. E hoje eu quero ler para vocês a respeito da política do pão e circo para a gente poder compreender mais como funciona e como a gente pode trazer soluções que realmente ajudem a trazer mais vida para a nossa própria vida e mais esperança para quem nós somos através da nossa fala. Então hoje eu vou ler um site que é Escola Kids, The Wall, e vamos ler o que eles falam aqui a respeito da política do pão e circo. A, situ... a situação social em Roma, durante o período da República, era tensa. Uma pequena parcela da população detinha muita riqueza, em consequência das guerras de expansão territorial e da exploração do trabalho escravo. Porém, uma grande maioria de romanos vivia na pobreza, em péssimas condições de vida nas cidades. Para conter distúrbios sociais, o Estado romano criou a política do pão e circo. Como o próprio nome diz, o pão estava relacionado à distribuição gratuita de trigo, ou a preços baixos para a população mais pobre. Mas não eram todos os pobres que tinham acesso a essa fonte de alimentação. Apenas as pessoas inscritas nas listas frumentárias, palavra que está associada à natureza do cereal ao que dá a farinha, recebiam o trigo ou pagavam um preço baixo por ele. As condições de alimentação da população pobre de Roma eram péssimas. A base alimentar era constituída por pão de péssima qualidade e azeite. Mesmo assim, eram difíceis de serem adquiridos. Com a distribuição gratuita ou a preço baixo, o Estado romano pretendia conter revoltas populares que ocorriam por acessos a alimentos. Quando a distribuição de trigo atrasava, era comum a população se rebelar, justamente porque as pessoas precisavam se alimentar, né? Por outro lado, as classes ricas da sociedade realizavam grandes banquetes. Alguns podiam durar até 10 horas, sendo compostos por vários tipos de prato. As pessoas chegavam a vomitar para poder aliviarem e assim conseguirem continuar comendo. Não é de se admirar que os pobres se revoltassem, exatamente, porque, jogar comida fora, na verdade, jogar comida fora é pecado, gente. Não joguem comida fora, tá? Por favor. Outra medida utilizada pelos governantes romanos para evitar as rebeliões populares era o oferecimento de atividades de lazer gratuitas, referente à palavra circo da política que está sendo apresentada nesse texto. Um dos principais locais de apresentação era o Circo Máximo. Nele eram realizadas uma das diversões mais adoradas pelos romanos, as corridas de carros puxados por cavalo. Esses carros podiam ser as bigas, puxados por 2 cavalos, ou as quadrigas, puxados por 4 cavalos. Era também comum nessas corridas a ocorrência de acidentes. Outros eventos prestigiados pela população romana eram as manobras militares, corridas de pedestres e as lutas dos gladiadores, que inclusive eu fiquei sabendo que eram todos os dias, então imagina que triste isso. Era muito complicado. Essas últimas ocorriam geralmente em anfiteatros, como o famoso Coliseu de Roma, que está de pé ainda hoje. Os gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerras ou mesmo voluntários, treinados em escolas especiais que deveriam lutar entre si. E uma dica que eu deixo pra vocês também é assistir o filme Gladiador, que é um filme incrível, que fala a respeito de honra e principalmente de determinação e amor. Embora seja um filme que tenha as partes das lutas e tudo mais, porque eu sou totalmente contra a violência, eu acredito muito no empoderamento emocional e psicológico junto com a essência da natureza, né? Mas voltando um pouco do que eu tô falando, é, é um filme muito incrível e, continuando, enfrentavam, em muitos casos, animais ferozes como leões, leopardos e tigres, provenientes de diferentes locais dos territórios controlados pelos romanos. E aí vocês param para pensar como que era complicado. Tipo, a população lá, toda alienada, assistindo as pessoas fazendo as coisas lá no meio do Coliseu, vidas indo para outra dimensão, enquanto existia toda essa discrepância de classes sociais e, ao mesmo tempo, as pessoas achavam divertido porque não tinham consciência da própria vida.
E por isso que através da meditação e do autoconhecimento as pessoas realmente vão voltando a si mesmas e lembrando que é importante sentir e olhar para as pessoas como se fosse nós mesmos. Justamente porque são nós mesmos em outras dimensões. Então, quanto mais a gente realmente tem essa parte da empatia aguçada e da gentileza e da bondade, fazendo exatamente aquilo que nós gostaríamos que fizessem com a gente, mais o mundo realmente de fato vai mudando. Porque a gente não precisa repetir a história. A gente não precisa passar por todas essas lutas e todas essas discrepâncias. Quanto mais a gente vai tocando no coração das pessoas através daquilo que a gente acredita, através da união e da igualdade e da fraternidade, da visão do empoderamento, tanto do feminino quanto masculino, também da parte da espiritualidade, das pessoas compreenderem que tudo é feito da mesma molécula, do mesmo átomo, do mesmo bóson de Higgs, mas as coisas realmente vão se tornando únicas, porque tudo é a natureza, tudo é a essência de quem nós somos. E se a gente trata as pessoas com mais gentileza, se a gente trata a nossa história com mais gentileza e aprende com os equívocos que foram feitos outrora para fazer da melhor maneira possível hoje, não através da revolta e da raiva, mas através do amor puro e incondicional, porque essa é a verdadeira revolução, mais a gente vai realmente conseguindo trazer o melhor da essência de cada um. Então, continuando aqui, esses eventos eram marcados pela externa violência, acarretando inúmeras mortes durante a sua realização. Mesmo assim, eram extremamente populares, o que levava os políticos a financiá-los para conseguirem apoio da população em seus projetos. Porque na época também eu acho que as pessoas não tinham consciência de todas as coisas. Geralmente, quando você passa por uma época, não são todas as pessoas que estão conscientes de todas as coisas que permeiam toda a sociedade. Mas quanto mais consciência a gente tem, mais a consciência a gente traz para as pessoas para justamente a gente sempre fazer pelo melhor. E o melhor é, primeiro, cuidar da gente como ser, saúde, corpinho, ter o tempo com a natureza, ter o tempo com a essência de quem nós somos e também compreender como a gente pode cada vez mais potencializar o que existe de melhor dentro de cada um de nós. E ir curando essas coisas que foram ficando no decorrer da história, sabe? Justamente porque é através da cura e do perdão dessas coisas discrepantes que a gente consegue de fato escrever uma história nova e sair dos ciclos repetitivos, trazendo outras visões e outros tipos de empoderamento, justamente porque quanto mais felizes as pessoas ficam de verdade, sabe, de verdade, mais a sociedade se torna feliz de verdade e mais as pessoas compreendem que o dinheiro é uma ilusão. Ok, é legal ter dinheiro, a gente gosta de ter dinheiro, em um aspecto geral, é importante para poder se manter e fazer todas as coisas que a gente precisa. Mas quanto mais a gente consegue compreender que a nossa terra basicamente dá tudo que a gente precisa para poder sobreviver e ter saúde, mais a gente realmente vai empoderando essa visão e trazendo tudo num aspecto muito incrível, que é o que a gente fala muito, 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 tanto no steampunk quanto no solarpunk. No steampunk, trazendo esse empoderamento para a era vitoriana, no solarpunk, porque por si só já é esse discurso de visão de trazer o macro e o micro para as pessoas poderem compreender que tudo faz parte da essência de quem nós somos, e também até para o cyberpunk, para curar todos aqueles vírus e todas aquelas bactérias e todas aquelas nanotecnologias para usar para realmente fazer o bem através da natureza. E também trazer esse empoderamento, porque não é através da raiva que a gente cura, mas é através do amor, através do movimento. É através da ação de fazer realmente valer a pena em cada aspecto da essência de quem nós somos. Porque tudo realmente vale a pena quando a nossa alma não é pequena. Ai, caramba. Bom, aí aqui tá falando mais. O pão e circo foi de extrema importância para se buscar uma estabilidade social na sociedade romana. Com ele, as classes dominantes buscavam controlar e conter os ânimos da população pobre, evitando dessa forma que as rebeliões se tornassem cada vez mais constantes. Só que aqui eu acho equivocado. Muitos historiadores falam pobre e rico, sendo que assim, qual que é a verdadeira riqueza? Eu acredito que a verdadeira riqueza é a riqueza de ser quem você é. Então, você sendo quem você é, de verdade, e realmente indo pelos caminhos que enaltecem a essência do seu coração, mas isso reverbera nas pessoas da melhor maneira possível. Então a gente começa a realmente falar a mesma língua num aspecto de trazer
o amor, sabe? Em vários aspectos diferenciados. Justamente porque todos esses sentimentos de baixa frequência vibratória, como a raiva, o ódio e tal, eles fazem com que exista a, como posso dizer, a polarização das coisas, né? Então a gente começa a ver as pessoas brigando entre si ou se separando, sendo que, na verdade, quando a gente abre o nosso coração e a gente consegue mostrar para as pessoas que juntos a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito melhor e muito mais feliz, justamente porque quanto mais a gente cultiva a felicidade, mais a felicidade volta para nós, mais essas coisas vão realmente se tornando história mesmo. Então, a gente ainda, na verdade, estou olhando para essa história agora e, na verdade, só agradecendo por todas as pessoas que de alguma forma lutaram por nós, sabe? Porque hoje nós estamos aqui para fazer o melhor que a gente pode em todos os aspectos da essência. Não é sobre a revolta, não é sobre falar mal do outro, não é sobre xingar, mas sobre ajudar a trazer o melhor de cada um. Justamente por conta dessa visão que eu falo para vocês, de que todos nós temos um pouquinho de cada um. E quanto mais a gente consegue compreender que através do amor a gente vai curando as coisas e perdoando essas histórias, porque são histórias complexas, mas a humanidade teve que passar por isso para nós sermos quem nós somos hoje e assim fazer da melhor maneira possível e trazer essa paz, trazer essa visão e trazer realmente o empoderamento da essência do ser através da visão da criança, que é uma visão que não tem um julgamento, é uma visão que aceita as pessoas do jeito que são, é uma visão que quando o amiguinho tá chorando, a criança vai lá e ajuda o amiguinho a ficar feliz. E se ralou o joelho, a gente vai lá, passa um mercholite, nem sei se existe mais isso hoje, mas passa um negocinho no joelho e fala, vai ficar tudo bem. Eu falo, eu vou dar um beijinho pra Sarah que vai ficar tudo bem. Sim, porque juntos a gente consegue ficar mais forte. Teve muitas coisas no decorrer da nossa história que realmente foram coisas que foram machucando a humanidade em si. Mas quanto mais a gente foca no que a gente pode aprender de bom das coisas ruins que aconteceram também na história, mais a gente vai se tornando pessoas que têm valores que estão realmente embasados na essência da humanidade através da natureza. E mais isso vai reverberando em todas as dimensões. E de visões, com visões jamais outrora vistas, porque a todo momento é a visão de se reinventar, mas respeitando a essência de quem se é. E também a identidade de cada um, justamente porque não é sobre todo mundo ser igual e fazer sempre a mesma coisa, mas entender que as diferenças também são importantes para poder potencializar a visão de cada um. E através da visão de cada um, a gente vai se redescobrindo também.